Controla mais uma vez, por meio da tua presença, todas as coisas, e que em nome de Jesus o Senhor seja glorificado, seja exaltado. Nós te pedimos de todo o nosso coração, na certeza de que o Senhor é Deus, em nome do Senhor Jesus. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Feche os olhos e cante. Os que em ti se foram, os que em ti se foram, os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam: Santo, Santo, toda a criação. Santo, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Santo para sempre. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Santo para sempre. Quem foi perdoado E redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, Exaltado és, Santo para sempre. E os anjos, o povo clama: Santo, sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás Santo para sempre. Feche os olhos, faça mais uma oração a Deus. Se você de fato quer sair daqui diferente da maneira que entrou, quer sair com suas forças renovadas, tendo uma consciência maior a respeito da vontade de Deus, abra o seu coração, peça a Ele para perdoar os seus pecados, limpar o seu coração, tirar de você as preocupações, ansiedades, inquietações, para que você consiga aproximar-se dele de todo o coração, e assim ele se deixe encontrar. Quando isto acontece, é impossível que a pessoa continue da mesma forma.
Estenda, Senhor, estenda as tuas mãos para abençoar, para se deixar encontrar por aqueles que vieram de coração, e aqui estão o coração realmente aberto. O Senhor conhece todas as coisas e sabe perfeitamente quem são aqueles que se aproximam com fé, com sinceridade, de todo o coração, querendo encontrá-lo. E o Senhor é fiel e justo para cumprir a sua palavra e permitir que aqueles que vieram de coração o encontrem. Então abençoe esta reunião, que ela seja como uma oferta agradável a Ti. O Teu nome seja glorificado. Os que creem, digam assim seja. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? A última parte, tá? Porque não dá para exibir na íntegra na reunião, senão toma muito tempo. Abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João. Nós vamos dar uma orientação, orar e buscarmos a presença de Deus. João, capítulo 12. Senhor Jesus, até me acostumar com o peso dessa cruz, Cante, João 12. esplandecendo em meu rosto a tua luz. Muitas batalhas eu vou enfrentar. Quero aprender a ser somente servo, ser somente servo e te obedecer, se preciso for, e se preciso for, por teu amor morrer. Vou ser exemplo vivo de poder, Senhor. Senhor, quero aprender a amar como a mim mesmo. Quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão, oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos. novamente, quero aprender, cante com fé. Quero aprender a amar como a mim mesmo. Quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão, oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos. graças a Deus. Olha um pouquinho, depois a gente lê. É sempre importante que o cristão ele consiga se situar espiritualmente falando também, acima de tudo. O que é se situar espiritualmente falando? O que eu quero dizer é você saber em que condição espiritual você se encontra. Você é convertido, convertida,
Você é uma pessoa regenerada, você já foi batizado no Espírito Santo. Enfim, o cristão precisa saber se situar espiritualmente. Há uma diferença entre as pessoas que simplesmente frequentam uma igreja evangélica e aquelas pessoas que se tornaram discípulos de Jesus. Nem todas as pessoas que estão dentro de uma igreja evangélica e que até dizem, eu sou evangélico, eu sou evangélica, nem todas elas se tornaram um verdadeiro discípulo de Jesus. Nem todas elas. Porque a pessoa pode frequentar uma igreja evangélica durante a vida inteira e nunca ter se convertido, e nunca ter nascido do Espírito Santo, e nunca ter construído nada com Deus. Isso acontece por aí. Há pessoas que frequentaram a igreja durante anos e anos, mas nunca se converteram, nunca foram regeneradas. Elas foram uma igreja evangélica e como se tivessem trocado de religião. Era espírita, era católica, era budista, agora eu larguei aquelas religiões e me tornei evangélico. Então, há uma diferença entre alguém que é evangélico, porque frequenta uma igreja evangélica, e aquela pessoa que se tornou um discípulo de Jesus. Então, isso é importante, por quê? Porque muitas pessoas que frequentam uma igreja evangélica, na concepção de muitas delas, elas são discípulos de Jesus, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. É possível frequentar uma igreja evangélica e não viver como um discípulo de Jesus. Então, as pessoas que vêm à igreja do Novo Nascimento, a gente está sempre dizendo, você precisa se situar espiritualmente, você saber, essa é a minha condição, é neste ponto, é neste nível espiritualmente que eu estou. Me libertei, me converti, nasci de novo, ainda não fui batizado no Espírito Santo, eu já fui batizado no Espírito Santo, me tornei um discípulo de Jesus. Ou não. Para que não viva iludida, enganada, pensando que está lá na frente, não está. Vamos ler aqui para você compreender uma coisa importante. João 12, 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Esses gregos tinham uma fé, não eram pessoas incrédulas. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Havia um desejo no coração deles de querer ver Jesus, poder vê-lo, né? Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Então os discípulos foram até Jesus e disseram, tem um grupo aí de gregos, eles querem lhe ver. Respondeu Jesus, versículo 23, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra
não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Olha um pouquinho para mim. Então Jesus, ele usava determinadas coisas para trazer ensinamentos. E ele deu esse ensinamento para os discípulos, usando uma coisa da lavoura. O grão de trigo é duro, parece ser muito resistente. Então, Jesus disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, porque ele pode cair na terra e não morrer. Se ele não morrer, ele fica só, ele continua sendo um grão apenas. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Primeiramente, ele estava querendo falar a respeito dele. Ele veio, assumiu a semelhança humana, sendo Deus, se humilhou, assumindo a semelhança humana. Cresceu, ensinou, realizou milagres, fez coisas extraordinárias. Se ele não tivesse morrido, ele podia ter sido até preso, apanhado, açoitado, podia ter até ser colocado na cruz, mas se ele não morresse, não produziria tanta coisa que produziu, começando por trazer vida eterna para o ser humano. Ele precisava morrer. Se ele não tivesse morrido, tudo o que ele fez seria em vão. Os milagres, as curas, libertações, ensinamentos, não iria produzir o que produziu. Então ele precisou morrer, derramar o sangue, morrer, passar pela morte. Na cruz ele atraiu para si todas as doenças, maldições, iniquidades, sofrimento, tudo que havia de sofrimento, de doenças, de pecado, ele atraiu para si, de maneira que ele se tornou maldição na cruz. E a Bíblia diz que Deus teve que virar o rosto, porque ele se tornou maldição. Ele atraiu, ainda assim, acontecendo tudo aquilo, ele tinha que morrer, para que através da morte dele houvesse vida eterna, salvação e tudo que a morte dele produziu. Então ele estava falando primeiramente sobre ele, que era preciso morrer para produzir muito fruto. Mas ele também estava falando para os seus seguidores. Se uma pessoa, ainda que estando dentro de uma igreja onde se prega a verdade, nem todo lugar prega a verdade, vamos esquecer o resto. As pessoas estão dentro de lugares onde se prega o evangelho verdadeiramente. Se a pessoa não morrer para a sua vontade, não morrer para uma vida pecaminosa, não morrer para o seu orgulho, não morrer para o seu ego, se a pessoa não morrer, não é morrer fisicamente, é morrer para o seu ego, para a sua própria vontade, para uma vida pecaminosa, para as coisas erradas deste mundo, para o orgulho. Se ela não morrer, ela se torna como um grão que, embora caiu na terra, não morreu. Ela fica só. É aquela pessoa
que vai a uma igreja evangélica, ouve a verdade, ouve a respeito do Evangelho, ouve a respeito de Jesus, ouve a respeito da palavra de Deus, mas ela continua viva para a sua própria vontade, ela continua vivendo de acordo com a vontade dela. Ela não morre para a sua vontade, ela não morre para o seu orgulho, ela não morre para uma vida pecaminosa, ela não morre para as coisas erradas desse mundo. É como um grão de trigo que caiu na terra, mas não morreu. Vive uma vida de egoísmo, não produz absolutamente nada para o reino de Deus, não produz fruto. Por que não produz fruto? Porque não morreu. Quando acontece o contrário, a pessoa ouve a palavra de Deus e morre para o seu orgulho. Agora não é mais a minha vontade. Eu vou jogar fora a minha vontade. Eu vou me enquadrar na vontade de Deus. Tudo que tem a ver com uma vida pecaminosa, eu vou morrer para essa coisa. Eu vou morrer para as coisas erradas deste mundo. Eu vou morrer em função da vontade de Deus, não é morrer fisicamente. Quando morre, produz fruto. Não vive uma vida egoísta e solitária. Não é solitária no sentido de não ter alguém com você, morando com você ou na sua família. É solitária no sentido de não produzir nada. Nada. Então há pessoas dentro de igrejas evangélicas, e dentro da nossa também existem, pessoas que são como um grão que caiu na terra, mas não morreu. O que está produzindo para o reino de Deus? O que está produzindo em relação ao reino de Deus? Está produzindo frutos? Não está produzindo frutos. Não produz fruto espiritual. Não produz fruto para o reino de Deus. Não desenvolve um caráter cristão verdadeiro. Não produz nada, nada. A pessoa vai à igreja, assiste à reunião, devolve o seu dízimo, dá a sua oferta, porque sabe que, acredita que com aquela atitude também pode ser abençoado. Muitas das vezes já recebeu bênçãos de Deus, mas vive uma vida egoísta, vive o seu mundo, não produz fruto, não produz nada em relação ao reino de Deus. Vai lá, assiste, participa do culto, acabou o culto, vai embora. Viver sua vida, viver de uma maneira egoísta, viver sem produzir fruto, não produz fruto, está olhando apenas para a sua vida. Sua vida. É alguém que diz seguir Jesus, mas não produz fruto. Porque a pessoa continua viva para a sua vontade própria. Não é a vontade de Deus que prevalece dentro dela. O orgulho, o ego, a vida ligada ao pecado, as coisas erradas, vazias deste mundo, estão vivas dentro da pessoa. Então ela não consegue produzir fruto para si, espiritualmente. Jesus disse numa ocasião, depois eu leio,
Jesus disse, vós sois, ele disse, o meu pai é o agricultor, vocês são o ramo, e ele é a videira. Todo ramo que estando ligado em mim, produz muito fruto. Então a Bíblia fala sobre produzir fruto. O discípulo de Jesus, o verdadeiro seguidor de Jesus, o discípulo de Jesus, ele produz fruto. Ele produz fruto para ele desenvolve um caráter cristão, ele cresce espiritualmente, ele produz fruto espiritualmente, ele vai ter uma vida de frutos espirituais, acima de tudo, e ele vai produzir frutos para o reino de Deus, vai produzir fruto. Então, o grão de trigo, se ele cai e não morre, ele tem que cair na terra. Aí tem que acontecer a morte desse grão. Quando ele morre, aí rompe. Aí cresce a coisa que vai se tornar uma planta, dá fruto, vai produzir fruto. Mas se ele cair na terra e não morrer, Jesus disse, ele fica só. Ele não vai produzir nada, ele continua sendo um grão. Então tem pessoas dentro de igrejas evangélicas que elas nunca deixaram de ser um grão, nunca deixaram de ser um grão. São um grão. Sempre foram um grão, continuam um grão. Há pessoas que conheceram a palavra de Deus, deixaram de ser um grão, porque morreram, passaram a produzir frutos. Você vê frutos espirituais na vida da pessoa, e você vê a pessoa produzindo frutos para o reino de Deus. Por quê? Porque morreu. Então é muito simples. É muito simples. É preciso se perguntar: o que eu sou? Estou dentro da igreja. O que eu tenho sido? Um grão que não morreu, continua só, não produz fruto? Até fui abençoado, recebo bênçãos, claro. Sou dízimista, sou ofertante, mas não morreu. Continua sendo um grão apenas, vivendo uma vida egoísta. Cristãos que não ganham uma alma sequer. Cristãos que não oram por ninguém. Não falam de Jesus para ninguém. Não produzem nada para o reino de Deus. Por quê? Porque é grão. É um grão. E não é o pastor que pega o grão e quebra o grão. O grão tem que ser lançado na terra. Ele tem que morrer para que aquele grão venha romper e a coisinha, que eu não sei o nome certo, que vai se tornar numa planta que vai dar fruto. Então, se por um lado é extraordinário ver pessoas dando fruto para si e fruto para o reino de Deus, produzindo frutos. É péssimo quando você vê pessoas que recebem a palavra de Deus, todas as oportunidades para produzir fruto, mas elas não morrem. Elas não morrem. Dentro da igreja, apenas pensando
mesma coisa de sempre. Pensando sempre e única e exclusivamente em melhorar as suas vidas. Melhorar as suas vidas. E no máximo melhorar a vida da família. É para onde muitos oram e pensam só. É uma bolha, minha vida e minha família. Aí vai lá no domingo, isso quando tem fidelidade, e nem todos têm. Fidelidade para estar na igreja domingo, nem todos têm. E os tempos se passam e aquela pessoa continua sendo um grão que caiu e não morreu. Quem é que vai fazer com que esse grão morra? É o pastor? O pastor vai descer o fogo, vai mudar alguma coisa? Não muda nada. Não vai mudar nada. O pastor vai chamar para conversar, tentar convencer, não funciona. O grão tem que cair na terra e morrer. E tem que aceitar morrer. Eu vou morrer para o meu orgulho. Vou jogar o orgulho no chão. Conheço a palavra de Deus, mas eu continuo querendo viver de acordo com a minha vontade. Tem que morrer para a minha vontade. Conheci a palavra de Deus, vem de uma vida pecaminosa, ligada ao pecado, às coisas vazias deste mundo. Eu tenho que morrer para essa coisa. Quando morre, produz fruto. Espiritualmente, a pessoa vai começar a produzir frutos para si e vai começar a produzir frutos para o reino de Deus. Porque a visão dela, inclusive, muda. Ela vai orar por pessoas. Ela vai querer ganhar almas. Ela vai se preocupar ela vai pensar na salvação de outras pessoas. Ela vai querer ser usada por Deus de alguma forma. Ela não precisa ser pastor. Nem todo mundo vai ser ungido para ser um pastor. Nem todo mundo vai ser um obreiro, mas todos os grãos que morrem, e de alguma forma produz fruto. Tem gente que não é pastor, nunca foi, nunca será. Tem gente que não é obreiro, não é presbítero, nunca foi, nunca será, mas produz muito fruto. Ganha almas, abençoa pessoas, produz fruto para o reino de Deus. Por que produz? Porque morreu. Jesus disse, caindo na terra, não morrer, fica ele só, ele vai ficar só. Então vai ter uma vida, não é humanamente falando, mas espiritualmente falando, solitária e egoísta. Qual é a visão daquele grão que não morre, daquela pessoa que não morreu? A visão dela é essa. Vou à igreja, vou lá nas reuniões, vou orar, receber oração, sou dizimista, ofertante e tal. Eu quero que Deus, o que eu posso fazer para melhorar a minha vida cada dia? Minha vida ser mais abençoada. E no máximo abençoar a minha família. Só isso. Se o pastor disser, vamos evangelizar para alcançar pessoas, não nada a ver com isso. Se vê alguém desesperado, precisando de uma palavra, não, isso não é problema meu. Se vê alguém sofrendo, não se importa, não é da minha família, não é do meu sangue. É uma vida egoísta e solitária. É péssimo isso. É péssimo, porque o diabo, os demônios, eles têm os seus instrumentos.
E pessoas por aí sendo usadas pelo diabo. Tem pessoas sendo usadas pelo diabo para levar pessoas à destruição. E muitas das vezes pessoas que conhecem a palavra de Deus, elas não se colocam na posição de serem usadas por Deus. Às vezes uma palavra de fé pode mudar a vida de uma pessoa. Às vezes uma oração por alguém, ainda que a pessoa nem saiba que você orou, mas o fato de pensar nos outros, de querer alcançar pessoas, de querer ver outras pessoas sendo salvas, alcançadas, abençoadas, leva a pessoa a orar. Eu vou orar por aquela pessoa que eu vi lá, que está desesperada, está sofrendo, eu vou orar por ela. Às vezes uma oração produz um fruto extraordinário para que aquela pessoa chegue na presença de Deus e se volte para Deus e tenha uma vida com Deus. A oração de alguém. A oração de alguém. A oração de alguém. Então, enquanto o diabo ele tem os seus instrumentos para levar pessoas para a destruição, Deus poderia estar usando tantas outras pessoas que conhecem a palavra dele, que conhecem a verdade, mas elas não produzem frutos, porque elas não morreram. E estão não morrendo. Jesus disse, não foi o pastor que disse. Jesus disse, caindo na terra, não morrer, fica só. Não produz fruto. Ele fica só, ele não produz fruto. Então, a vida aqui é curta. Bilhões de pessoas não conhecem o Evangelho. Bilhões de pessoas. Bilhões de pessoas. Calcula-se atualmente 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Não, mas como? O Brasil é uma igreja em cada esquina, assim. Tem lugares por aí que o Evangelho não chegou. Os missionários ficam usando uns aparelhozinhos no idioma das pessoas e distribuindo nas tribos para que as pessoas consigam ouvir sobre Jesus, e por aí muita coisa acontece. Muita gente não conhece a verdade. No entanto, existem pessoas que tiveram o privilégio de conhecer a verdade. Mas o que elas produziram? Ou têm produzido para o reino de Deus? Muitas das vezes, nada, ou quase nada. Nada ou quase nada. Alguns, ainda de uma maneira bem egoísta, ele diz assim, não, mas eu devolvo o dízimo, estou ajudando a obra de Deus. Sim, está ajudando a manter a igreja aberta. Mas é só isso que dá para fazer? É só isso que dá para fazer? É só isso, devolver o dízimo? A oração por alguém pode livrar alguém. A cidade aqui é uma das que mais ocorre suicídio. Sabiam disso ou não? Ou não? Vocês não sabiam, não? Quem é que sabe? A cidade de Marília é um índice mais alto de suicídio. Um dos mais altos. Daqui a pouco até o garoto de 18 anos se matou, o outro de 20 e pouco se matou. O diabo tem os seus meios de trabalhar. Muitas igrejas envolvidas com o mundo. Mundo é mundo, você dá o que você tem. Você está numa igreja mundana, o pastor é mundano, o que esse pastor tem para dar? Tem nada para dar. Igrejas envolvidas com heresias, doutrinas de demônios, o que vai dar? Tem igrejas que são empresas, as pessoas entram lá, são vistas como clientes. O objetivo é tirar o dinheiro que elas têm. Restam poucas que estão pensando em ganhar almas. E dentro daquelas que pensam em ganhar almas,
às vezes tem muitos que são como um grão que caiu na terra, mas não morreu. Vai lá, ora, canta, recebe oração, entrega o dízimo, dá oferta. Acabou a reunião, graças a Deus. Estou numa igreja séria, o trabalho é feito com seriedade e tal, oh, que bacana, legal, tá bom, e aí? Ah, estou vivendo minha vida. O negócio é a minha vida. Eu quero fazer o que vai melhorar a minha vida. E no máximo aqui, quando alguma coisa atinge a família, aí aquilo me incomoda, porque é a minha família, tá? E o resto? E o resto? E o restante? O restante não importa? O restante não tem importância? Quando eu vejo uma notícia de que, alguém se matou, ou não conheço, não tenho ideia de quem seja aquela pessoa, mas, caramba, a pessoa tirou a vida dela. Às vezes, se uma palavra, uma oração poderia livrar aquela pessoa, enfim, tanta coisa acontecendo por aí. E tendo pessoas que vivem como um grão, que, não todas, mas pessoas que caíram na terra, mas não morreram. As pessoas que vivem assim, não tem jeito. Jesus diz, fica ele só. Fica ele só, ele não produz nada. Pode pegar 1000 grãos de trigo, jogar os 1000 na terra, se eles não morrerem, eles ficam só. Você pega um que morre, ele vai produzir muito fruto. Muito fruto. Muito fruto. Está cheio de gente por aí desviada, está cheio de gente que não conhece nada, está cheio de gente caída, está cheio de gente no fundo do poço. Tem membros que eles mal sequer eles oram pela igreja. Tem membros que, quando é que você se preocupou em levar alguém na igreja para conhecer o Evangelho, conhecer Jesus? Isso não é problema meu. Esse problema dos pastores, do bispo, dos pastores. Se tem vontade de evangelizar, falar de Jesus para alguém, não, isso não é para mim. Claro que não é. Porque a pessoa está vivendo de um modo egoísta. É só ela. E às vezes outros que estão em igrejas com opressão, fofoca, mentiras e tantas coisas, às vezes debaixo de opressão eles estão por aí desesperados para levar pessoas para aqueles lugares. Eles trabalham dia e noite para levar pessoas para também viver debaixo de opressão por aí. E outros que às vezes estão numa igreja que está pregando, tratando as pessoas como alma, eles falam assim, não, isso não é problema meu. Toma um folheto. Teve uma vez aqui que eu falei, vamos ter uma reunião aqui, uma oração por isso. Olha, tem folhetos aqui. Levanta a mão aí quem quer, para convidar alguém. Ninguém vai pagar nada. Ninguém vai pagar nada, absolutamente nada. Levanta a sua mão aí para pegar os folhetos. Meia dúzia. Eu falei, caramba, onde eu estou? Aonde eu estou? Para quem eu estou pregando? Meia dúzia pegou o folheto, nunca mais eu dei. Eu tenho que ser sincero, nunca mais eu dei. Nunca mais eu dei. Há muito tempo eu não dou. Porque tem pessoas sinceras que pensam em ganhar almas, que oram pela igreja. Tem, eu sei que tem, estou generalizando, não. Tem pessoas que se preocupam pelos outros, oram, elas não sabem nem quem é aquela pessoa, mas elas vão lá e oram. São pessoas que
que dão fruto, querem dar fruto. Mas muitos não estão pensando nisso. Muitos falam assim, pô, a igreja não tem opressão, não tem fofoca, não tem confusão. O trabalho é feito com sinceridade, integridade, seriedade, não tem bagunça, não tem nada disso. Pô, tá bom para mim para caramba, tá. Vou lá, me abençoa, sou abençoado, ouço a palavra, tal hora eu recebo oração. Os pastores oram, as esposas oram, não sei quem ora, madrugada, não sei o que, está orando por mim. Pô, minha vida vai melhorando, eu não preciso de mais nada, não. Isso não é ser discípulo de Jesus, não. Me desculpe, isso não é ser discípulo de Jesus, não. Nunca foi. Nunca foi. Porque o discípulo de Jesus, ele tem prazer, ele vai ter prazer em ganhar almas, ele vai ter prazer em orar, em fazer alguma coisa pelo reino de Deus, ele vai ter prazer de fazer isso, ter prazer de fazer isso. Ah, não, quero viver, ô bispo, a minha vida, focado na minha vida, e no máximo eu estendo essa coisa um pouquinho para minha família. Atingiu minha família, me incomoda. Não é da minha família, não é problema meu. Não é problema meu. Não é comigo. Não é comigo. Os hospitais estão cheios. Os hospitais estão cheios. Pessoas em estados gravíssimos. Cadê que aparece alguém para dizer, pô, quero ir lá no hospital? Não precisa ser pastor para isso. Não precisa ser obreiro para isso. Eu vou lá no hospital, na porta do hospital, em algum lugar, dar um folheto, convidar as pessoas, pegar o nome das pessoas para orar. Se falar um negócio desse, para muitos é um absurdo. Isso está fora. O bispo hoje está meio fora, está lunático. Não, lunático não. O bispo está na lua, mundo da lua, isso não tem nada a ver com isso. É uma pregação que não é agradável, mas faz parte. Pregar o evangelho não é chegar e falar o que é bacana e todo mundo ficar. Não, tem horas que você tem que pregar aquilo que incomoda muitas pessoas. Mas eu tenho que sair daqui, quando eu saio do altar, eu tenho que sair sempre, não é de vez em quando, sempre. Consciência tranquila, falei o que Deus queria que eu falasse. Esse é o trabalho de homens de Deus. Profeta de Deus não vai falar o que as pessoas querem ouvir. É o que Deus quer que as pessoas ouçam. Então, de repente, você está aqui, você está ouvindo tudo isso, você ora pela igreja, você jejua, você levanta de madrugada, você está por aí falando de Jesus, você batalha, produz fruto para você e batalha para o reino de Deus. Não fique chateado, agradeça a Deus, fale graças a Deus, continue nesse espírito, nessa fé. Você está no caminho que Deus quer. Muito bem. Mas se você diz, não, eu não tenho nada a ver com essas coisas, eu não tenho que me envolver com nada de almas e de reino de Deus, eu não tenho que me envolver com nada disso. Eu tenho que vir na igreja, cumprir meus compromissos, oro, recebo oração, devolvo o dízimo, dou a minha oferta, canto, assisto reuniões, e é a minha vida. Meu trabalho, meu casamento, minha vida profissional, meus estudos, minha vida financeira, cuidar da minha vida. E no máximo aqui alguma situação da família. Eu quero dizer para você que 99,9999% você é um grão que caiu, mas não o quê? Morreu. Não morreu. Porque é impossível que um grão que caia na terra e morra, ele não produza frutos. É impossível.
A gente produz fruto para nós. Na nossa vida começa a existir fruto. Mas a gente começa a dar fruto para o reino de Deus também. Você quer orar pelos outros? Você quer ver pessoas sendo alcançadas? Você quer ver as coisas acontecerem? Tem gente por aí, eu não estou dizendo que aqui é perfeito, maravilhoso, é o único lugar, não. Tem igrejas corretas. Tem gente por aí dentro de igreja suportando fofoca, suportando humilhação, suportando isso e aquilo, e às vezes eles ainda lutam para levar pessoas para o pastor orar, atender, orientar. Eles querem ganhar almas, eles querem fazer alguma coisa. E às vezes outros estão sendo tratados com respeito, com fidelidade, honestidade, sinceridade. Deus sabe. Você está quanto tempo na igreja? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Você trouxe alguém à igreja para conhecer Jesus? Não é para idolatrar pastor, não. É para conhecer Jesus e ser abençoado e salvo. Eu não. Esse negócio, cada um por si. Isso não é problema meu. Você está orando por alguém fora da tua família? Alguém que não é da tua família, fora da tua família? Não. O raio de atuação é até a família só. Saiu fora da minha família, não é problema meu. Você ora pela igreja, você nada. É um grão que caiu na terra, não morreu. Não morreu. Não morreu. Fica só. Nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser obreiro, nem todo mundo vai ser um bispo, um presbítero, seja o título lá que for, não importa. Mas você tem produzido frutos para você espiritualmente. Estou falando de bênção financeira, sentimental, não estou falando dessas bênçãos, não. Elas são importantes, mas não estou falando disso. Você pode dizer assim: eu estou produzindo fruto, um caráter cristão a cada dia. Você está produzindo alguma coisa para o reino de Deus? Reino de Deus? Está produzindo fruto para o reino de Deus? Está produzindo fruto para o reino de Deus? De repente você está vivendo, alguns de repente estão, de repente tem outros que eu não estou produzindo nada. Venho à igreja aqui, me sinto bem, trabalho é sério, é sincero, tal, correto, mas minha vida, bispo, minha vida. A vida passa rápido. A vida passa rápido. Chegar uma hora, Jesus perguntar se produziu o que para mim? Produziu o que para o meu reino? Tem alguns que vão dizer: pô, não produzi nada, Senhor. Fiquei na igreja lutando para abençoar a minha vida foi abençoada. E o resto não é comigo. Então eu quero fazer uma oração. Esse é um tipo de pregação que para muitas pessoas é bem desagradável. Por isso que o cara que quer agradar os outros, ele não pode fazer a obra de Deus como pastor. Porque ser um servo de Deus não é chegar no altar e falar aquilo que agrada as pessoas. É trazer a verdade para as pessoas. Então o que você tem que fazer? Olhar para a sua vida. Olhar para a sua vida e fazer uma pergunta importante. O que eu tenho sido? O que eu sou? Um grão que caiu
na terra morreu, estou produzindo frutos para mim e para o reino de Deus? Ou eu estou como um grão que caiu, mas não morreu? Minha vida. Se nós vivêssemos de um modo egoísta, nem iríamos estar pregando para ninguém. Estamos servindo a Deus. O que fazemos é para Deus. Agora eu não posso deixar de transmitir para vocês o que Jesus disse. Porque se você é alguém que diz, eu estou produzindo frutos espirituais, e também para o reino de Deus, eu não estou aqui com egoísmo, olhando só para a minha vida. Eu oro pela obra de Deus, eu oro pelas pessoas, eu oro pela igreja de Jesus no mundo. Eu falo de Jesus, eu luto para ganhar almas, eu me empenho pelas coisas do reino de Deus. Eu não estou olhando para a minha vida só. Então você, graças a Deus, é um grão de trigo que caiu na terra, morreu, está dando fruto. E esses frutos estão sendo vistos por Deus. Estão sendo vistos por Deus. Estão sendo vistos por Deus. Eles não passam batido, ele está vendo o fruto que está dando. Agora, se você diz, minha vida, não estou produzindo fruto espiritual e também só olho para o que vai fazer melhorar a minha vida. Eu no seu lugar, se eu estivesse no seu lugar, faria uma oração profunda de coração e falaria com Deus. Até hoje eu tenho sido um grão que caiu na terra, mas não morreu. Eu preciso morrer. Quero morrer para a minha vontade, para o meu ego, para o meu orgulho. Eu quero morrer. Quero morrer, não é morrer fisicamente, eu quero morrer nesse aspecto. Porque eu quero começar a dar fruto. Vai dar fruto. Tem gente por aí que não é pastor, nunca foi, nunca será. Não é obreiro, não é obreira, talvez nunca será. Mas está dando fruto. Está fazendo o que Deus quer, está dando fruto. Então nós vamos orar. E não esqueça disso. Porque senão, se você não ouvir a verdade, então o que a gente está fazendo aqui? Fazendo o quê? Pregar o evangelho sem pregar a verdade? Então não adianta. Então sai fora do altar. E nós não queremos uma igreja onde as pessoas simplesmente se sintam muito bem, podem confiar, não somos perfeitos, mas podem confiar no caráter do trabalho, dos homens, dos servos de Deus que estão ali. Não tem negocinho de fofoquinha aqui, não tem negocinho de que fulano é melhor, porque é empresário, o outro é... Não, todos são iguais, todos são tratados igualmente, ponto, sem nenhum problema sobre isso. E aí vai formando um povo que, minha vida, o que eu faço para ser abençoado? Na hora que eu tiver um problema, eu posso confiar no bispo, no pastor, nas esposas, pedir oração, eles vão orar, eles vão lutar, eles vão aconselhar, eles vão se preocupar, eles vão querer nos ajudar, mas minha vida, no máximo ali, alguma situação na família, dependendo de onde for também, nem todo mundo da família eu vou me preocupar não, aí alguém da família ali eu vou orar, vou lutar. Pessoal, isso não é ser discípulo, está certo? Está certo? Isso não é ser discípulo de Jesus, isso não é ser discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus produz fruto. Tem gente por aí, não tem posição nenhuma no ministério, nenhuma, nunca tiveram. Oram, lutam, pregam, ganham almas, alcançam pessoas, abençoam pessoas, dão testemunho delas. Estão produzindo fruto. É pastor? Não. É pastora? Não. É missionário? Não, não tem título nenhum.
mas é um discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus. Então nós vamos orar. E se você diz, mas acontece que o senhor não conhece, eu já tenho os meus problemas, ô bispo. Eu vou pensar nos outros, é complicado, né? Quem pensa assim é porque está num egoísmo tremendo, né, na vida, tremendo, um egoísmo tremendo, e só está olhando para si. Então eu quero fazer a oração. Deixa eu ler aqui rápido, João 15. João 15. Essas são, muitas das vezes, as melhores pregações. Um silêncio total. Pregação, muitas das vezes, desagradável aos ouvidos, porque muitas pessoas querem ouvir o que é agradável. Não é assim que a gente cresce, não. Jesus disse assim, João 15, encontraram? Sim ou não? Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor, quem plantou a videira. E nós somos o que? O ramo, o galho. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele faz o quê? Hein? Então, olha um pouquinho para mim. Dar fruto não é opção, é obrigação. É obrigação. Você é um galho que está na videira, que é Jesus. Você tem obrigação de dar fruto. Tanto é que ele diz, se você não der fruto, ele corta. Ele corta. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, o que ele faz? Limpa, para que produza mais ainda. Então, quando o cristão está dando fruto, o Espírito Santo trabalha na vida dele, vai limpando ainda mais para que ele produza mais ainda. Vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho dito. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes, vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que dê muito fruto, e vos tornareis meus discípulos. Amém? Vamos orar. Fique de pé. Feche os olhos, por favor. Uma oração, com sabedoria. Feche os olhos. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu não sei quantas pessoas aqui têm sido como um grão que caiu na terra, morreu e está dando fruto, Senhor. Eu não sei. O Senhor sabe, o Senhor conhece. Eu não sei quantos têm sido como um grão que caiu na terra, mas não morreu, e tem vivido uma vida de egoísmo, sem produzir fruto, solitário, pensando apenas em si. Muitos aqui já ouviram
muitas pregações, muitas mensagens, mas quem sabe até hoje não morreram para o orgulho, o egoísmo, vontade própria. Por isso são como um grão que caiu na terra e ficou só. Espírito Santo, fale com essas pessoas, que o grão que cai na terra e morre, ele produz fruto. Sem fazer força, ele produz fruto. O Senhor é glorificado através dele, Senhor. O Senhor é engrandecido através dele. O Senhor disse: o ramo que estando na videira, que não produz fruto, ele é cortado. Produzir frutos é uma obrigação de todo ramo que está na videira. Eu sei, Espírito Santo, que o Senhor pode falar de uma maneira muito forte no coração daqueles que se quebrantam, daqueles que se colocam diante de Ti com sinceridade, fé, humildade. Se há pessoas que ainda não morreram para si, para a sua própria vontade, para o seu orgulho, para o seu ego, ou por uma vida pecaminosa, e que tem vivido de um modo egoísta, olhando, visando, pensando apenas em melhorar a sua própria vida. Fale com elas, Senhor. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele produz fruto. O ramo que produz fruto é limpo, para que produza mais. Oh, meu Deus, escute-nos, porque o Senhor não tem prazer em ver alguém como um grão que caiu na terra, não morreu e permaneceu só, solitário, egoísta, que não produziu fruto, porque não consegue, porque não morreu. Fale com Deus. Esta não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Eu apenas transmiti o que Jesus disse. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz
muito fruto. Ó Espírito Santo, que esta palavra, que esta mensagem, que esta oração traga respostas importantes, resultados importantes, que as pessoas que estavam como um grão que caiu na terra e não havia morrido, mas que estão agora abrindo o coração porque querem morrer para a própria vontade, para o ego, para o orgulho, para uma vida pecaminosa, que elas morram e possam produzir muito fruto. Tu és o nosso Deus, Tu és, Senhor, fiel e poderoso. Glorificado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome. Nós Te glorificamos. Jesus, meu guia, amigo e protetor. amigo e protetor, Ele é Meu bom pastor. o meu bom pastor. E quando? E quando eu sentir temor, Ele confiarei. Se você quiser orar, ore. Nele confiarei. Faça aquilo que vier no seu coração. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Jesus, meu guia é. Jesus, meu guia, Amigo, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei. nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus Me dá seu poder, seu amor. Ó Senhor, eu te agradeço por tudo que ouvimos aqui, porque quem não havia morrido e aceitou a Tua palavra e morrer para a sua própria vontade, seu ego, orgulho, vai produzir frutos. Vai produzir frutos para si. Vai produzir frutos para o Teu reino. Nós Te glorificamos. Nós engrandecemos o Teu nome. Te agradecemos. Diga assim seja. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus.